Olá, leitor. Boa noite. Caso ainda não seja inscrito, peço muito gentilmente que se inscreva, deixe seu like e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo postado aqui no canal. Bom, fique agora com mais um relato ou mais um capítulo do livro. Desejo a todos uma boa história. Mas não é só o mar que no Recife se tem misturado a história sobrenatural da cidade e dos homens. Também, repita-se, a água dos rios, dos riachos, dos simples alagados, refúgios também de entes estranhos, de mistérios, de assombrações às vezes anfíbias ou metade de mar, metade de rio. Ou metade do mar, metade dos recifes ou dos arrecifes, como parece ser João Galafuz, espécie de fantasma que o povo diz aparecer certas noites, saindo das ondas ou repontando dos arrecifes ou dos cabeçotes de pedra como um facho luminoso multicor. Prenúncio informa o velho e bom folclorista Pereira da Costa de tempestade e naufrágios. Disse, de João Galafuz, que é alma penada, alma de um caboclo que morreu pagão. Meio pagão é, aliás, o culto das águas que até hoje reúne em torno de certo caboclo da estrada de Beberibe todo um grupo de adoradores das águas do mar e dos rios e dos astros do céu do Recife. Dos rios do Recife se diz que os redemoinhos e paraus são quase todos encantados, que contra eles não consegue lutar o melhor dos nadadores que não tiver a proteção da Virgem. É velha crença recifense que há mãe d'água nas águas do Prata ou da Prata em Apipucos. Mãe d'água que alguns entendem ser fantasma de já lembrada israelita, a chamada Branca Dias, guardando não as águas, mas as pratas, seu tesouro ali lançado no tempo da Inquisição. Mais adiante se falará na história da moça de quem contava, já muito velha, sua antiga mucama ter a Iaiazinha desaparecido nas águas da Prata, ou do Prata, arrebatada pela própria Branca Dias sobre a figura de mãe d'água. Felizes das mulheres que na vida sobrenatural se transformam em bonitas mães d'água, alvas ou morenas, em sereias de olhos e cabelos verdes, em alamoas louras. Tristes das que se tornam mulas, mulas sem cabeça, mulas de padre, mulas que cumprem o seu fadário correndo como desesperadas pelos ermos, e fazendo-se conhecer dos filhos de Deus pelo tilingar lúgubre das cadeias que arrastam no silêncio das noites, do mesmo modo que os lobisomens pelo bater de orelhas. Para o recifense que acredita no sobrenatural, repita-se que esse é o destino das barregãs de padre, de um dos quais, por algum tempo vigário de certa paróquia elegante da cidade, se conta que deixou mais de uma barregã, em certa noite, todas se encantando ao mesmo tempo em mulas, as espadarem areias pelas campinas, num tropel de assombrar os cristãos mais valentes. O povo simples já não se assombrava, porém, com um barulho infernal. Sabia, ou supunha saber, que eram as mulas do padre V, padre bom, mas homem de muitas mulheres que foi durante muitos anos vigário no Recife. Não se pense que as assombrações mais características do Recife, das quais são aqui apresentadas algumas, não têm a sua ecologia. Tem. A história natural às vezes limita o sobrenatural. São as assombrações do Recife assombrações de cidade, para a qual caipora, boitatá, curupira, saci-pererê são entes fora de porta. Mitos rústicos e não urbanos. Não se tem notícia de ter aparecido alguma vez a algum recifense autêntico, dentro das portas da sua cidade, um medonho caboclinho, com um cachorro no queixo e montado num porco-espinho, que se diz espalhar o mal ou o azar entre os homens, mas que parece só agir diretamente nas brenhas,
A cidade só chega à sua influência indireta do capoeiricismo, mal de tanto bom recifense. O mesmo é certo do Curupira, outro ausente da história sobrenatural do Recife propriamente dito. Outra assombração de fora de portas, também deste duende do agreste, a área do domínio ou ação que é rústica e não urbana, apresentando-se ele como se apresenta, segundo a descrição dos entendidos, sob a figura de um índiozinho ou colomezinho de cocá e penas, apenas índio ou paliteiro armado de arco e flecha. Mas em suas excursões, no escuro das noites e pelo interior das matas, o colomezinho surge montado valente e agressivamente numa queixada. Apesar não se afoita jamais a entrar em cidades como Recife, cuja vida sobrenatural parece regulada por invisíveis posturas urbanas que proíbem a entrada na área do Recife, na área da cidade e também de seus arredores de queixada, de porco-espinho e outros animais encantados do Mato Grosso. Nem mesmo dos zumbis de cavalo, a que se refere o escritor Ademar Vidal no seu recente e interessante Lendas e Superstições, se encontra a notícia no Recife. Do que o Recife não se tem livrado é das misteriosas cobras mandalas, que a mandala de inimigos, diz que tem aparecido no interior, até de sobrados. Nem tem deixado de cantar nos quintais da cidade os também misteriosos galos que outrora, quando cantavam fora de hora, anunciavam moça fugida ou iaiá raptada, nem os galos que quando dão para cocoroar como galinha avisam, segundo a gente do povo, desgraça ou infortúnio na redondeza ou até mesmo na casa. Ao contrário das aranhas, que só fazem dar felicidade às famílias que as toleram dentro das casas. Interessante é observar que animais, regionais ou não, artificiais e não apenas naturais, têm participado das assombrações do Recife, dos leões de pedra do convento de São Francisco, a quem jure terem mais de uma vez se tornado leões vivos, embora fantásticos, e caminhando com olhos de fogo pelas ruas da cidade, na solidão das horas mortas, assombrando os transnoitados ou os homens, como Augusto dos Anjos, de Sombra Magra, a caminho da Casa da Agra. Do lobisomem se diz ter aparecido no Recife em figuras fantásticas, um tanto de homem, um tanto de lobo, de cães danados, de bodes infernais, de gatos com olhos de fogo, de porcos doidos por lama e imundície. Monstros que a bala comum não mata, mas só a de prata, que tiver levado um banho de água benta. A cabra cabriola, papão de meninos, parece guardar de cabra mais do que apenas a aparência. Cobras grandes, misteriosas, aparecem em histórias recifenses de assombração, como a do sítio da Capela. Corujas dão sinal de morte. Sapos, também agouros, têm aparecido no Recife, anunciando desgraças às casas. Em compensação às aranhas, como já foi recordado, os chifres de boi, as tartarugas, segundo velhas crenças recifenses, dão felicidade às casas. Nas águas recifenses, já vimos que peixes monstruosos têm sido vistos por olhos de gente assombrada, cortando os ares, às vezes aparecendo a rasga-mortalha. Aparecem ainda a olhos recifenses aves diferentes das comuns, mesmo das agourentas e feias como a coruja ou a alma de gato. Diferentes de besouro mangagá, roubado pela sobrenatureza à natureza. Do crescer à míngua como uma coisa de animal fantástico que ora cresce, ora diminui de tamanho. Constam aparições no espinheiro, mas isto
no tempo em que esse trecho do Recife era um arraial sombrado de árvores e quase tão exposto a tropéis de ouro e animais fantásticos, a mula sem cabeça, quanto às areias da Martinha e da Capunga. Nesses ermos é tradição que se assustavam com visagens de animais sobrenaturais, não só pessoas como simples animais, cachorros, cavalos, carneiros. Eram verdades cafundós de Judas. Num deles, em velha cacimba, caiu um dia, há quase um século, um irmãozinho de Alberto Rangel, então menino. O pai do menino afogado na cacimba não hesitou um instante. Matou o escravo que deveria tomar conta da criança. Em 1938, o historiador e biógrafo da Marquesa de Santos, de passagem pelo Recife, do qual pareça querer desperdício, pediu-me para acompanhar na procura da cacimba sinistra, que se dizia ter se tornado poço mal assombrado, não o encontrando sob a areia que ao sol do meio-dia brilhava de cru, com alguma coisa de norte-africano da sua crueza. De árvores mágicas também se encontra traços na história sobrenatural do Recife. Uma delas, certa gameleira antiga do bairro do Fundão, um sítio do velho babalorixá já morto, Pai Adão, pretalhão quase gigante, formado em partes negras da própria África, embora pernambucano, e ladino como ele só, foi um dos meus melhores amigos. Ver esse velho gigante preto dançar era um assombro. De madrugada parecia não ele próprio, mas alguma coisa de elfo com asas nos pés e etc. Dizem que era pela gameleira mágica que se comunicava com a mãe África, ouvindo vozes que lhe diziam em Nagô: Adão, faça isso, Adão, faça aquilo. Bem diferente, essa gameleira grave e matriarcal da jaqueira, meio burlesca, quase de fita cômica do cinema americano, que outro meu amigo, Paulo Rangel Moreira, conheceu menino em Engenho do Sul pernambucano e cuja fama já chegou até o Recife. Jaqueira donde dizia a gente do povo que se desprendiam jacas mal assombradas de picos um tanto parecidos com espinhos de ouriço cacheiro. Corriam atrás das pessoas como se fossem bichos enraivecidos, principalmente atrás de meninos. Há árvores que muito recifense acredita guardá-lo de mal olhado, plantas que passam por dar felicidade às pessoas e às casas. Também estas pertencem à história sobrenatural do Recife, e não apenas à natural. É evidente que a história sobrenatural do Recife não pode faltar sombras de jesuítas e nem judeu e nem flamengos. Dos judeus e flamengos, as visitações do Santo Ofício colheram evidências de que nos primeiros tempos coloniais praticaram em Pernambuco, como noutras partes do Brasil, ritos condenados pela Santa Madre Igreja. E para o povo mais simples, tanto flamengos como judeus e jesuítas deixaram tesouros enterrados no Recife, tesouros ligados a assombrações. É um zum-zum que vem atravessando os séculos. O historiador José Antônio Gonçalves de Melo encontrou, a propósito, cujo MS da coleção de volumes intitulados Ofícios do Governo, guardados na Biblioteca Pública de Pernambuco, este, datado de 27 de setembro de 1832, refere-se a certo Joaquim Francisco Pires, que dizia saber onde existem enterradas peças de ouro e de prata, pedindo autorização ao governo para ser socavado um indicado lugar à sua custa e pertencer-lhe a metade do achado, e metade pertenceria à fazenda pública. Foi-lhe concedida autorização, mas devia prestar fiança. Não foi só Joaquim Francisco Pires, também outro fuão, João Batista Fernandes, dirigisse ao governo da província
no mesmo ano de 32, e segundo consta da mesma fonte, declarando existir no lugar do edifício do colégio um tesouro sepultado pelos jesuítas. E o governo, longe de se fazer de surdo, ordenou ao juiz da paz da freguesia que lhe permitisse a Fernandes só cavar o tal lugar misterioso, à procura do ouro dos padres, assegurando-se ao pesquisador 20% do total do tesouro. É assim a história sobrenatural do Recife, rica em manifestações de uma diversidade que aos viciados em interpretar a história dos homens ou dos povos por métodos predominantemente naturalistas, recorda o fato de ser a velha cidade brasileira do Nordeste uma das que maior número de influências contraditórias, europeias, africanas, indígenas tem reunido e vem harmonizando. Seus lobisomens, um pouco à maneira da maioria dos seus homens, são estes entes mestiços do que puros. O que é certo também das suas mães d'água, uma das quais, em vez de apenas cabocla ou iaiá, ou iara ou africana, como Iemanjá, se confunde com o fantasma de uma judia chamada Branca, e talvez tão branca de neve na aparência como a Alamoa. Assina Gilberto Freire.